Janja Palusa. A Janja meteu louco essa semana, né? Com Elon Musk, né? Você vê, existe pessoa... Xingou o Musk em inglês ainda, né? Existe pessoas despreparadas em lugares extremamente importantes. Isso é na política, isso é na igreja. Eu apanhei muito também, porque no último podcast que eu tive aqui, eu disse que, no mínimo, alguém para ser obreiro tem que ter no mínimo um curso básico de teologia. Aí eu vi mesmo, depois eu falei, depois, será que é isso mesmo? Aí eu fui ver os comentários, é verdade mesmo, precisa. Porque teve irmão que deu assim, Pedro não teve curso de teologia? Eu falei, não, Pedro não, andou 3 anos e meio com Jesus só. Mas não teve curso de teologia? Eu falei, não teve. Os caras andam 3... E outra coisa, se Pedro que andou 3 anos e meio com Jesus, negou Jesus, ficou endemoniado, Judas traiu, você imagina o cara que... Imagina nós aqui. O cara andou 3 anos e meio com Jesus. Viu morto ressuscitar, paralítico andar, cego enxergar, viu tudo. Andou sobre as águas. Teve o melhor pastor, o melhor líder. O melhor pastor, essas frases que vocês gostam. O melhor pastor, o melhor líder, o melhor não sei o quê, o melhor não sei o quê, e caiu. Então, você imagina nós. Aí, Paulo não teve isso. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, passou 15 anos na Arábia. Só foi reconhecido depois de 15 anos, quando Barnabé foi buscá-lo para apresentar a igreja, para introduzi-lo à igreja e tal. Mas era apóstolo. Não, o cara era apóstolo, mas não andou com Jesus. Não, mas ele fez batalha até o 3º céu, viu coisa que homem nenhum viu. O próprio Jesus pregou para ele. Então dá uma segurada na emoção, né, irmão? Dá uma segurada na emoção. Outra coisa que o senhor falou aí sobre elogios, e a gente em um podcast tratou sobre isso aqui, sobre os cânticos das mulheres a respeito de Davi, menosprezando Saul. Saul matou 1000 e Davi matou dezenas de milhares. Saul matou 1000, Davi 10 de milhares. 10 de milhares. Mas esse cântico as mulheres fez depois das guerras que Davi enfrentou ou só depois da morte do gigante? Diz que foi só depois da morte do gigante, né, que saiu o cântico, né? Davi matou gigantes e as mulheres cantaram. Saul feriu milhares, Davi 10 de milhares. Era um cântico mentiroso, porque Davi não matou 10 de milhares. Até então, o único que Davi tinha matado era Golias. Mas o Golias não servia por 10 de milhares, até porque estava amedrontando todo o exército de Israel? Não, podia até servir, mas não era um cântico verdadeiro, né? Golias por 10 de milhares, ele era um só. Ele era um homem só. No entanto que não pediu 10 para lutar contra ele, pediu um homem para lutar contra ele. Mas esse cântico de elogio a Davi despertou a ira em Saul, né? Claro, porque assim, ó, o cântico que as mulheres fizeram a Davi, embora não fosse, aspas, verdadeiro, pela quantidade que ele matou, era verdadeiro porque Davi assumiu uma responsabilidade que não era dele. Um moleque assumindo uma responsabilidade de homem, né? Entendeu? É isso aí. Então, ele, menino, porque a Bíblia tem umas histórias assim, de menino assumindo responsabilidade de gente grande, né? Tem um menino que tinha 5 pães e 2 peixes, que assumiu a responsabilidade dos discípulos. Tinha Davi, pequeno, que assumiu a responsabilidade do rei e dos irmãos, que estavam na batalha, mas não foram pra guerra. Joás com 8 anos. Joás com 8 anos. Então, assim, tinha essas histórias mesmo de pessoas que não eram para ocupar posições e acabaram ocupando. Mas o cântico não era verdadeiro na quantidade, mas era na qualidade. Na qualidade, Davi matou mesmo. E Saul não. Entendeu? E esse cântico expõe o quê? Expõe o fracasso de Saul e dá início ao sucesso de Davi. Todas as vezes que Deus for te colocar em um lugar de honra, antes da honra, Deus te dará um desafio. Sempre, antes da honra, um desafio. Você pode recusar o desafio. Abraão recusou. Diz a Bíblia assim, ó, e Abraão ouviu dizer que tinha fome em Canaã. Era o desafio. Ele foi para o Egito. Quando ele vai para o Egito, ele arruma uma mulher, uma tal de Agar. Quando ele volta com Agar, ele tem a promessa e a solução. Então, ele abdica da promessa e se deita com Agar para criar uma solução. Então, é melhor você aceitar o desafio, porque você sabe que no desafio tem uma honra na frente, do que você aceitar o lugar da comodidade. Tá? Aqui é mais cômodo, é mais tranquilo. É um caminho mais fácil, né? É um caminho mais fácil. E todo caminho mais fácil te leva para um buraco mais fácil e mais fundo, né? Que diga o Oriente Médio que sofre até hoje por causa disso, né? Pois é, essa guerra que tem lá até hoje é fruto disso aí, né? Fruto dessa solução. Uma briga de famílias. Briga de família. É uma solução que o tal do Abraão, ouvindo a mulher Sara, arrumou.
né? Porque Sara também desacredita da promessa. E não é verdadeiro quando alguém diz que Sara riu dentro da tenda. A Bíblia diz que Abraão também riu quando o anjo fez a promessa, quando o Senhor falou que queria ter um filho. Abraão também riu. A Bíblia diz assim, ó, parece que se não me falha a memória, diz assim, ó, e Abraão riu e adorou. Então, é claro que se é a mente de pregador, é diferente, né? Eu imagino Abraão dizendo, ei, Senhor, eu acredito, aleluia. Até parece que eu não tenho glória a Deus, aleluia, ô Senhor. Mas ele também riu. Ele riu primeiro que Sara. Ele riu primeiro que Sara. E aí também Sara riu depois. Mas ambos desacreditaram da promessa. Porque a promessa de Deus, feita a qualquer pessoa, ela vai na contramão daquilo que você está vivendo. A promessa nunca é favorável. Ela nunca vem numa hora que você tá bacana, assim, que você tá bombando. Aí Deus faz uma promessa só para manter. Não, a promessa é quando você tá no caos. Você tá chutando lata, chamando urubu de meu louro. Entendeu? Você não tem um pau pra dar no gato, tem um gato pra bater com um pau. Aí Deus assim, eu vou fazer uma promessa pra você. Ela é na contramão, cara. Não tem nada a ver com o que você tá vivendo com a promessa. A promessa não condiz com o que você está vivendo. Isso é promessa absurda, né? Então, todas são absurdas. E se há uma coisa que crente nenhum pede para Deus, é promessa. Você já percebeu isso? Quantas promessas você já pediu para Deus? Ô, Senhor, me faz uma promessa em nome de... Não, você não pede. Não, ela vem, né? É a promessa. E outra coisa, é uma coisa que Deus fala e muita gente recusa. Eu não quero, não. É uma das poucas coisas que Deus dá que a gente não quer. Ananias, Jeremias vai ser processo. Obrigado, valeu, o povo aí é ruim, povo de dura serviço, casa rebelde, legal, bacana. Sou uma criança, não sei falar, já tinha 23 anos. Sou uma criança, não sei falar, arruma outra aí, porque, ó, pra mim, hashtag partiu. Falei, não, mas eu não tô te chamando agora, não, só tô te avisando. Quando você tava no ventre, eu já tinha. Você já estava predestinado a ser o que eu estou dizendo que você será. Profeta. E tentou fugir, né? Mesma coisa aconteceu com Jonas, né? Só que Deus convence, né? Deus tem o poder da persuasão, né? No entanto, que ele vai profetizar no capítulo 20, versículo 7. Eu disse falando isso aqui num podcast um tempo atrás. Ele fala para Deus, iludiste-me, Senhor, iludido fiquei, fosse mais forte do que eu e prevalecesse. O que ele está dizendo? O Senhor falou uma coisa, eu bobão acreditei, e o Senhor conseguiu me convencer, eu abracei a ideia, persuadido, e tomou uma surra. Apanhou amarrado num poste por Passur, que deu-lhe uma surra, bela surra, publicamente amarrado num poste. E aí depois que ele quis existir, já não dava mais, porque no capítulo 20 ele diz que tinha uma chama queimada dentro dele, um fogo queimado dentro dele, e não ia desistir porque o Senhor era para ele como um poderoso guerreiro para livrá-lo. Aconteceu com Jonas também, querendo desistir da promessa que Deus fez para Nínive, né? Jonas correu de Deus, correu para Deus e correu com Deus. Correu de Deus, correu para Deus e correu com Deus. Correu de Deus quando pegou o navio para Tarsis, correu para Deus quando estava no ventre do animal, né? Do grande peixe, e correu com Deus para anunciar o que Deus ia fazer na cidade de Nínive, né? E ele não fez vomitado na praia, né? Hello? Fez vomitado na praia. Não, Nínive não tinha praia. E nem Nínive fez vomitado. Ele levou 3 dias andando a pé para chegar em Nínive. É mesmo? Ele foi vomitado aonde? Não foi em Nínive. Porque Nínive não tem praia, só lê a geografia bíblica, né, mano? Foi vomitado lá. E andou 3 dias para chegar em Nínive. Os irmãos que pregam aqui. Vem cá. Vem aqui perto de mim. Você que prega que Jonas foi vomitado na praia de Nínive. Não tem, bebê. Preciso da geografia bíblica. Não tem praia em Nínive, bebê. É igual achar que o lago da Galileia é um mar. É o mar da Galileia. Não é mar, não. Não é mar, não. É um lago. Lagar. É a mesma coisa de achar que Minas tem praia, né? E Goiânia também, o Goiás. Eu fui na praia em Goiás, não foi? Tem as prainhas, né? Que eles chamam de prainha, né? Os corguinhos.